Estenda a tua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua serva. Pedir que o Senhor continue cuidando, guardando, protegendo, direcionando, usando a tua filha poderosamente. Que tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, conectou com o espírito dela, o Senhor possa, assim, meu Deus, manifestar esta noite sobre a nossa vida. Que as nossas vidas sejam tocadas por essa palavra. Não é de nós, Pai, não é de nós, é do Senhor que vem, e eu creio que o Senhor há de usá-la poderosamente, tudo que o Senhor há de revelar e fazer nesta noite, em nome de Jesus. Nós também já abençoamos a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, em nome de Jesus. Seja a boca de Deus. Shalom, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Eu confesso aos irmãos que é uma alegria estar aqui, mas também uma grande responsabilidade diante de tantos profetas que Deus tem usado nessa casa, não é? Mas nós queremos nessa noite trazer daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu convido você a ler comigo Jó capítulo 42. Amém? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Nós temos diante de nós um tema muito desafiador. Adoradores forjados em tempos difíceis. E meditando nesse tema, o Espírito Santo, ele começou a ministrar ao meu coração que Deus, ele deseja trabalhar não na vida de alguns, mas Deus deseja trabalhar na vida de todos nós. O Senhor, ele não tem preferências, não tem filhos prediletos. O Senhor tem filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos deu uma identidade e colocou dentro de nós o seu Santo Espírito. Então, eu e você somos igualmente especiais para Deus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz pela nossa vida. E todos nós que cremos, fomos feitos filhos de Deus pelo poder da cruz do Calvário. Então, quando nós pensamos sobre sermos forjados, eu quero dizer para você que todo o processo de Deus na nossa vida, em todo o processo, é necessário haver uma permissão. A permissão, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E essa permissão, ela pode vir por mim mesmo, por eu mesma, né? Quando eu me posiciono de modo espontâneo na presença do Senhor, para que Ele realize o processo em mim.
essa permissão, ela pode vir por intermédio de um intercessor, quando um intercessor se coloca diante de Deus a meu respeito. E essa permissão, ela pode vir por uma autoridade espiritual constituída, por um líder espiritual. Esse líder pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder, alguém que Deus constituiu sobre a sua vida e que vai a Deus e abre permissão para o agir de Deus nas nossas vidas. Nesta noite nós já temos um exemplo da permissão diante deste altar. Quando o pastor Arley, ele libera sobre nós uma palavra, ainda que você esteja pensando em algo que está acontecendo lá fora, que você tem entrado aqui preocupado, que você tem entrado aqui meio distraído, mas quando ele libera essa oração, quando ele libera esta palavra, ele está autorizando o mundo espiritual a agir na minha e na sua vida. Então, nesta noite, já existe uma permissão para que os céus se movam ao nosso respeito. Isso é muito importante, queridos. Por que que isso é importante? Porque quando nós queremos nos aprofundar em Deus, quando nós entendemos que o Senhor, Ele quer trazer a sua profundidade, quando Ele quer alargar o nosso conhecimento, quando Ele quer nos levar para um nível mais alto em termos de conhecimento, em termos de experiências com Ele, Ele precisa que eu e você liberemos diante dEle a permissão para que Ele haja na nossa vida. Existem situações que Deus não vai agir se você não deixar, se você não quiser, se você não abrir o seu coração, se você, ainda que você esteja diante do altar. E o Espírito Santo falava comigo que nesses dias nós temos ouvido falar do forjar de Deus. Nós temos ouvido falar que nós somos adoradores e que Deus quer nos levar a um nível mais alto com Ele. Mas muitos de nós ainda estamos desapercebidos. Muitos de nós ainda não entendemos o projeto que Deus tem para a nossa vida. E muitos de nós estamos aqui, e eu quero que você entenda, sustentados. Nós estamos aqui recebendo, não daquilo que eu disse, Senhor, eu quero para mim, mas daquilo que o pastor liberou sobre mim, daquilo que o intercessor liberou sobre mim. E nesta noite, Deus não espera, Deus, Ele faz um convite para que não mais um intercessor, não mais um líder, mas você mesmo, mas eu mesma, se coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eu abro o meu coração. Senhor, eu aceito o teu processo na minha vida. Senhor, eu aceito o teu trabalhar na minha vida. Senhor, hoje eu decido e eu digo ao Senhor, pode fazer. Eu aceito, Senhor, a tua obra. Eu aceito o que o Senhor quer realizar em mim e através de mim. O Senhor, queridos, Ele quer nos forjar. Mas para nós sermos forjados, nós precisamos dizer a Deus, eu quero. Salmo 139, versículos 23 e 24, vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o salmista dizendo, Senhor, olha para dentro de mim. Olha o que eu preciso ainda alcançar. Olha o que eu preciso ainda deixar.
Olha os caminhos que estão errados, tortuosos na minha vida. E me traz de volta para o caminho da tua retidão. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus ele vai dizer: se alguém quer vir após mim. Há uma condicional. Jesus ele não chega impondo. O Senhor não chega impondo. O Senhor ele não vai trabalhar em você. Ele não vai forjar você fora da sua permissão. O Senhor ele não vai te quebrar. Ele não vai te refazer sem a tua permissão. É por isso que Jesus fala: se alguém quer vir após mim, é preciso tomar a atitude de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em Filipenses 2, versículo 13, vai dizer que Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. E como que Deus faz isso? Através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, ainda que eu não tenha uma compreensão, ainda que eu ainda não tenha decidido por mim mesmo, querer, permitir ao Senhor, Ele já tem um meio pelo qual o Espírito Santo vai trabalhar em você a vontade, vai trabalhar em você o querer, vai trabalhar, vai te quebrantar, para que você compreenda que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar, e isso vai te levar ao desejo da sua presença, da sua obra e do trabalhar das suas mãos na sua vida. Aleluia. Quando nós pensamos em forja, logo nos vem à mente sofrimento. Meu avô era ferreiro. E eu lembro que nós, bem pequenininhas, né? Não que eu tenha crescido, mas meu avô, ele consertava principalmente armas de fogo. E era muito interessante, não só a maneira como ele lidava com aquelas armas, não é? Com aqueles instrumentos, mas ele não permitia que a gente se aproximasse. Havia um cuidado, o cuidado com as brasas, o cuidado com as ferramentas, o cuidado com aquelas armas, para que nós não nos machucássemos, para que nós não tocássemos em coisas que não eram permitidas ali, para que não viesse causar um tipo de acidente. E eu fico imaginando que quando nós estamos e decidimos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, nós estamos nas suas mãos. E o cuidado de Deus nos cerca. O cuidado de Deus nos ampara. O cuidado de Deus não permite que qualquer situação, qualquer pessoa fora do seu projeto toque em nós. E então, queridos, nós pensamos sobre sofrimento, mas o sofrimento nem sempre é o forjar de Deus em nossas vidas. O sofrimento, ele pode vir pela ausência de Deus, ele pode vir por escolhas erradas, e ele pode vir como consequência de uma vida distante do centro da vontade de Deus. Nós estamos atendendo uma família, estamos ajudando em oração, isso já tem mais de 2 anos. E nessa família, por causa de ausência de trabalho na região, o marido de uma das filhas dessa senhora, ele se submeteu, mesmo sabendo que era errado, a ser batedor de carga roubada. E depois a polícia descobriu,
ele ficou foragido. Depois denunciaram a vida dele. Ele foi preso. Pegou 27 anos de cadeia. Já está cumprindo, acho que é o 2º ou 3º ano. E nós começamos uma batalha junto com essa família. E é uma família que só a matriarca conhece ao Senhor. E Deus começou a falar. E Deus começou a trabalhar. Só que eles não aceitaram o trabalho. Eles não aceitaram a palavra do Senhor. Eles não aceitaram o agir do Senhor. Isso trouxe uma consequência. Esse homem é casado, tem 2 filhos. O filho mais novo com 14 anos, revoltado com a situação do pai. E é uma situação muito difícil, irmãos. Ele se envolveu com os amigos da escola. E um dos meninos, com 17 anos, simulou um assalto, organizou o assalto. E ele no meio, e foram assaltar uma casa. E quando ele viu que realmente ia acontecer o assalto, ele do lado de fora, ele correu. Só que a câmera filmou a presença dele ali. Resultado, os amigos que estavam com ele disseram que ele fazia parte do assalto. E esse menino foi condenado a 3 anos de prisão, com 14 anos de idade. O mesmo crime do pai foi indicado como aquele que estava protegendo o crime. E ainda assim, aquela família não se dobra aos pés do Senhor. Ainda assim, a arrogância, a soberba, ainda assim, a dureza de coração, ainda assim, a falta de reconhecimento de que só o Senhor pode fazer. E aí eles ficam dependendo de que os intercessores, os líderes espirituais, estejam orando e cuidando da vida deles e achando que uma mágica vai acontecer e todo mundo vai ser solto da prisão e vai ficar como se nada acontecesse. Você está entendendo? Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra para nós. Porque quando se fala de adoradores forjados, não está falando de pessoas que não conhecem ao Senhor. Está falando de adoradores, aqueles que se prostram, aqueles que se rendem, aqueles que estão perante a face do Todo-Poderoso. E esses adoradores são chamados para um processo nas mãos do Senhor. Deus, esta noite, está chamando a mim e a você para um processo. Sabe por quê? O fruto desse processo é nos tornar instrumentos nas suas mãos. Nós vivemos um tempo, queridos, em que a nossa família, a sociedade em que nós vivemos, o nosso país necessita de que Deus levante homens e mulheres estruturados, homens e mulheres forjados, homens e mulheres que conheçam de fato quem Deus é, o seu poder e a sua manifestação para esse tempo. E por que nós olhamos para a vida de Jó? Porque o Senhor me trouxe para a vida de Jó. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem temente ao Senhor. Jó era um homem que se desviava do mal. A palavra do Senhor, Deus vai dizer acerca dele, no 1º capítulo, que não existia homem como ele.
Não existia nenhum homem na terra como Jó, temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. Porém, quando nós lemos aqui no capítulo 42, no final do processo de Deus na vida de Jó, Jó vai dizer: eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. E muitas vezes nós estamos assim, estamos andando com Deus, estamos nos relacionando com Deus, mas o nosso relacionamento, a nossa caminhada ainda está de maneira superficial. Nós ainda conhecemos e buscamos ao Senhor, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós buscamos ao Senhor muito mais pelos bens do que pela presença. Eu vou te dizer, irmão, o teu carro não salva ninguém. A tua casa, o teu emprego, o teu dinheiro não salva ninguém, mas a presença do Senhor na tua vida quebra cadeias, destrói grilhões. E é para isso que Deus está nos levantando nesses dias. O Senhor falou comigo esta tarde: eu tenho um grande projeto neste ministério. Deus levantou a Family Church para fazer grande diferença no Guará, para fazer diferença na vida das famílias, para fazer diferença na história desses dias, nesses dias que a nossa nação chora, nesses dias que as famílias choram, nesses dias que os jovens estão se perdendo, que todos estão enlouquecendo com doenças psicossomáticas. Deus, Ele está nos levantando, irmãos. Mas é necessário que eu e você abramos o nosso coração para dizer: Senhor, eu não te conheço como eu preciso, eu não te conheço como eu deveria, eu ainda não me lancei nessa profundidade, mas hoje, Senhor, eu tomo uma decisão. Hoje eu não quero mais ficar no superficial. Hoje eu não quero mais falar daquilo que eu não conhecia. Eu não quero mais abrir a boca daquilo que eu não entendia. Eu quero mergulhar. Eu quero me lançar. Eu quero me jogar nos teus braços. Porque há uma unção. Há uma unção para ser derramada sobre a minha e a tua vida. Há unção que quebra o jugo. Há unção, meus queridos, que desfaz as obras de Satanás. Deus não está trabalhando em você para você viver as riquezas e as coisas dessa terra, ainda que a vida abundante do Senhor é promessa sobre a tua vida. Deus está trabalhando em você para te levantar como profeta, para te levantar como instrumento, para você colocar a sua mão e haver cura, para você abrir a sua boca, histórias serem mudadas, situações serem transformadas. Irmãos, as coisas dessa terra vão ficar aqui. Eu tenho falado no culto hora nona, se nós somos homens e mulheres de Deus, preocupados apenas com as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Onde estão as almas? Onde está o teu filho agora? Onde está o teu marido agora? Onde está a tua esposa agora? O Espírito Santo pergunta nesta noite. Onde estão aqueles que andam conosco e ainda não conhecem ao Senhor? Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus tem mais para a sua vida. É por isso que há essa proposta, é por isso que o Senhor trouxe sobre este altar esse tema, porque o Senhor, Ele quer adoradores forjados.
O que a minha vida tem acrescentado na vida daqueles que estão ao meu redor? O que a tua vida está acrescentando? Como a tua família te vê? Eu trabalho num lugar que quando chega o sábado eu já fico preocupada. Porque quando a família se reúne, meu Deus. Aí não importa ter curso de teologia, não importa ter conhecimento, ter lido a Bíblia, ter um monte de Bíblia de estudo, de tantas coisas. Mas e a vida prática? E eu falo, Senhor, entra na minha frente. Vai na minha frente, Jesus. E limites é bom, sabia? Porque limites tem ensinado para a gente muita coisa. E às vezes quando eu vejo uma situação, e às vezes eu preciso sentar para almoçar junto, eu falo, não, pode ficar aí à vontade, a família, daqui a pouco eu sento. Porque é difícil, irmãos, sentar na mesa de pessoas que se dizem cristãs. Mas a vida familiar, imagina como é. Olha para o seu irmão e fala assim, como é que está a sua vida com Deus? Irmãos, é muito fácil nós sermos adoradores aqui dentro. É tão fácil. Nossa, é tão fácil, né? Eu costumo dizer, a gente põe a roupa de crente, né, de missionária. Olha a minha roupa de missionária. Eita glória! Mas só quem sabe quem é a missionária é o meu filho, que me vê acordar e dormir todo dia. A minha irmã, os meus irmãos. O Espírito Santo está esperando uma decisão. O Espírito Santo está te chamando para uma decisão essa noite. O Espírito Santo está nos chamando para a gente tirar a máscara. Para a gente tirar essa roupa de crente. A roupa da religião. E para a gente vestir pano de saco e cinza. E dizer como Jó, na verdade eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, o Senhor havia me dito e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Pergunta para o seu irmão assim, você está preparado para ver o Senhor? Você está preparado para ser um instrumento que Deus quer que você seja? Ai, irmãos, para a gente que toca é tão gostoso. A gente pegar um instrumento bom, né, Natan? Mas que tristeza. Quando a gente pega um instrumento com a corda quebrada. Um instrumento que não afina. Um instrumento da corda dura. Não tem o mesmo efeito. Deus quer te forjar. Aí Ele vai lixar. Ele vai trocar as cordas.
Ele vai ajustar toda a parte elétrica. Ele vai colocar tarraxas novas. Para no momento que Ele te tomar nas mãos, aleluia, a glória dele se manifesta. O propósito de Deus em nos forjar é nos atrair, é nos levar a experimentar a plenitude da sua vida em todos os aspectos da nossa vida. E através dessa experiência, fazer de nós instrumentos, agentes do seu amor, da manifestação da sua glória. Esse é o desafio de Deus para nós nessa noite. Eu quero perguntar para você: você está disposto a aceitar o desafio de Deus? Porque quando você aceita o desafio, as mudanças vão começar. E já as pessoas vão dizer: nossa, como você está diferente. Nossa, como você está calmo. Nossa, como eu consigo ver em você o fruto do Espírito Santo. Como eu consigo ver em você a beleza de Cristo. Como eu consigo sentir em você o perfume, o aroma de Jesus. Já viu que tem gente... ela exala um perfume. Aleluia! E são essas pessoas que nós queremos perto. Pessoas que trazem paz. Pessoas que quando você chega perto dela, ela já entende o que está acontecendo e fala: eu vou orar por você. Vem cá. E ela te dá um abraço e o amor de Deus te envolve. O amor de Deus te cura. É quando a pessoa abre a boca. Naquele dia que você foi tão afrontado. E ela disse: nossa, você está tão lindo hoje. Como eu vejo Deus em você. Irmãos, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer tirar de nós a visão do mundo, os sentimentos do mundo, as preocupações do mundo. E Ele quer nos encher com a beleza da sua presença. O aroma, a voz, o abraço, o aconchego, a restauração, a alegria do Espírito Santo. Mas eu quero te perguntar mais uma vez: você está disposto? Eu quero desafiar você nessa noite. Se você quer sair daqui para um tempo novo, e aceitar o forjar de Deus, é dizer para Ele: Senhor, eu aceito o teu projeto para mim, entendendo ou sem entender. Eu só quero a graça para eu suportar, e para eu aprender, e para eu assimilar e receber toda mudança e transformação que o Senhor tem para fazer na minha vida. Se você aceita esse desafio, eu quero convidar você a vir aqui hoje. Eu quero orar por você. Você que sinceramente fala: Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu não quero mais essa vida rasa. Eu não quero ser só mais um. Eu não quero ser um cristão
em que as pessoas olham e não vê nada diferente. Eu quero ser um cristão, eu quero ser genuinamente parecido com Cristo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero ler a tua palavra com a intenção de cumprir, de obedecer. Eu quero tomar uma direção diferente a partir de hoje. Naquilo que eu errava, eu não quero errar mais. Naquilo que eu tropeçava, eu não quero tropeçar. Se eu mentir, a partir de agora, eu não vou mentir mais. Eu não vou me conformar mais, não vou me amoldar às circunstâncias da minha vida. Eu vou me submeter à obediência do Senhor, ao domínio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o Senhor vai te levantar como um instrumento. A partir da tua decisão esta noite, o Senhor, Ele te levanta. O Senhor, Ele te sela. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O inimigo não vai mais te fazer refém. O inimigo não mais vai ter domínio sobre a tua mente, sobre a tua vida, porque hoje você se submete ao Senhor e você diz: eu não quero mais ser eu mesmo, que não mais viva eu, mas Cristo na minha vida. Eu não quero mais viver a vida que eu estava, da forma como eu estava, superficial diante do Senhor. Diz para o Senhor: hoje eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar em Ti. Oh, Jesus. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que eu não estou fazendo, pela vida que eu não estou vivendo. Me perdoa porque eu não tenho dado tempo. Me perdoa porque eu tenho, Senhor, fugido do Teu propósito. Fala com o Senhor esta noite. Derrama o teu coração diante dEle. Jugo da desobediência, jugo da resistência, jugo, Senhor, é teu sustento, eu abro meu coração a Ti. Diga a Ele: só quero a Ti. Diga a Ele: eu só quero a Ti, Jesus. Mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, eu só quero, Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero as Tuas mãos em mim. Eu quero o Teu trabalhar em mim. Senhor, destrava os nossos ouvidos esta noite, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, para que vejamos a beleza da Tua. Em nome de Jesus, a incredulidade, a insegurança caia por terra em nome de Jesus. Que esta noite, Senhor, o Teu Espírito venha selando cada vida com o precioso sangue de Jesus. E que toda resistência, Senhor, em nome de Jesus, todas as cadeias caiam por terra.
dando lugar à liberdade do teu Espírito em cada vida. Seja a companhia, Espírito Santo, pela manhã, à tarde, à noite. Gera fome, gera sede, gera, Senhor, comprometimento contigo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Nós mergulhamos esta noite, nós mergulhamos em Ti, mergulhamos na profundidade do Senhor, nós mergulhamos na profundidade da Tua palavra, nós mergulhamos na profundidade do projeto que Tu tens para a nossa vida, e dizemos: eis aqui, Senhor, eis aqui a nossa vida, usa-nos como instrumentos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga a Ele: só quero. Erga sua mão, um sinal de dependência, e diga: oh, eu só quero, Senhor. Eu só quero a Tua vida, eu só quero a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra, como a Tua vontade é feita no céu. Libera anjos esta noite, libera o movimento do céu sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que nada mais impeça o Teu agir, que nada mais impeça o Teu forjar, que nada mais impeça, Senhor, a Tua grande obra nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando nós nos dispomos e deixamos Deus usar a nossa vida, Ele se encarrega de cuidar de tudo que diz respeito a nós. E a palavra do Senhor diz que o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. E vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: é assim que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Porque você está disposto a passar o processo de Deus. Você está disposto, quando foi necessário, Jó interceder pelos seus amigos. Ele não se preocupou apenas com a sua dor. Ele aceitou. E no momento que ele se colocou como instrumento, Deus mudou a história dele. E eu ainda vou te dizer mais. Enquanto Deus trabalhava na vida de Jó, enquanto Deus forjava a vida de Jó, Ele abençoava os seus irmãos, as suas irmãs e todos aqueles que
que comeram na sua mesa. E quando termina o processo, Deus traz aquele povo cheio de bênção para depositar nas mãos de Jó a mudança de sorte que o Senhor determinou na vida dele. E eu profetizo: assim será sobre a tua vida, assim será sobre a tua história. E quando você se dispõe, Deus trabalha no secreto para entregar a recompensa do céu nas tuas mãos. Aleluia, você crê nisso? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: eu concordo nesta noite com a vitória de Deus na sua vida. Eu concordo nesta noite com o cumprimento desta palavra sobre a tua vida. Então sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Vai, começa hoje um novo tempo de Deus, um novo tempo com Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E nada mais, e nada mais. Suas vozes. Declare. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Queridos, a dor de Jó, o sofrimento de Jó, os problemas de Jó anularam o que Deus tinha para fazer na vida dele? Não. Então as suas dores, os seus problemas não vão anular o propósito de Deus na tua vida. Por isso que é para quem suporta. Aos vitoriosos dar-lhe-ei a coroa da vida. Para ser vitorioso tem que ter esforço. A gente não vence qualquer coisa, por isso que essa palavra é poderosa para a nossa vida. Então, um homem que aparentemente estava tudo sob controle, gente. O homem mais rico do Oriente. Um homem com os filhos. Um homem estabilizado. Mas um dia a notícia chegou. Acabou com a saúde, acabou com a família, acabou com o dinheiro. E ele disse: eu sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que mata muita gente que foi dito aqui? As pessoas, na hora de demonstrar confiança, porque Deus deixou alguma coisinha acontecer. Não. Parece que Deus não me ama mais. Quem disse por causa dos problemas Deus não te ama? Deus te ama a ponto de permitir ensinar você que você não depende mais de você. O que você depende é de Deus. E se você colocou nas mãos dele, tem resposta de Deus para a tua vida. Mas eu quero encerrar esse período. Eu até pedi ali o obreiro Eurípides. Cadê você, varão? Eu pedi que ela fechou aqui no que eu ia falar também. Quando termina tudo, ela vai dizer que Jó orava pelos seus. Não, irmão, na sua Bíblia está amigo, na minha está dizendo inimigo. Porque aquilo não era amigo, gente. Um povo que questionava ele, um povo que criticava, um povo que cutucava, um povo que estava ali. E Deus ainda é bom para dizer assim, amigo. Porque se Deus coloca inimigo, talvez eu e você iríamos usar outros termos. Imagina alguém que está te cutucando, mexendo com você, e você ainda diz, meu amigo. Lembra de Jesus, quando encontrou Judas? Judas já chegou dizendo, aquele que eu beijar,
é o sinal. Eu acho que o que matou Judas ali foi quando Jesus olhou para ele e disse: traidor. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse: meu amigo. Ele deve ter ficado perturbado. Naquela hora o diabo entrou, ficou mais diabo ainda na vida dele. Porque ele deve ter falado: como assim? Eu estou falando dele, estou indicando ele para a morte, e ele me chama de... Sabe por que isso? Porque tem gente que põe veneno, e a gente vai lá e bebe. A pessoa só colocou o veneno, mas não falou para você que era para beber, e você vai lá e bebe. E aí você fica com mágoa, ressentimento. Você tem tudo para prosperar, mas não prospera porque tem inimigos, e você não vê como amigo. E eu queria encerrar esse período de quarta-feira orando. Eu até pedi: cadê o nosso papel? Cadê os demais obreiros e pastores? Você só pegou isso, filho? Aqui é muito inimigo que deve ter aqui. Ou amigo. Não, só um para mim. Essas 7 folhas aqui dá. Eu queria que você tem alguém que você precisa orar por ele, que está te perseguindo, que tem mexido na sua estrutura? Eu quero que você coloque o nome dessas pessoas, mas não põe aí inimigo. É o diabo. Não. Coloca aí todos os amigos que toda vez que você fala dele, mexe com você. Pessoas que estão atrás e estão mexendo com você. Pessoas que no meio da sua caminhada mexeram na sua estrutura. Coloca o nome aí, eu vou esperar. A equipe vai aqui, eu vou colocar o meu também. Porque nós vamos aproveitar essa palavra e nós vamos orar agora, gente. Não precisa você mostrar para ninguém. Quem são os seus amigos? Que Deus vai mudar a sorte da sua vida. Você tem aí ou só eu? Oi? Você tem? Apresenta aí, eu estou colocando aqui. Cadê a equipe que estava aqui agora? Anotou aí? Deu pelo menos 7. Dobra, ninguém vai ver não. Dobrou? Anotou? Quem são aqueles que toda vez que você fala nele parece que quer subir uma irazinha? Eu já dobrei, já lembrei. Aí eu vou anotando, o papel já está quase acabando. Levanta o seu papel. Vamos orar. Como é que você vai orar? Manda fogo, Jesus. Mata eles. É assim? Jó orava por quem mesmo? Pelos seus amigos. Senhor, que eles se tornem meus amigos. Eu quero orar, Pai, que de inimigo possamos nos tornar amigos. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos ajudar aqueles que precisam. E aqui nós estamos como igreja nesta hora para fazer esse ato, Senhor, em cima dessa palavra que foi ministrada aqui hoje sobre Jó.
Jó teria tudo para fazer reclamações sobre a vida daqueles homens, nos momentos mais difíceis da vida de Jó. Aqueles homens vieram com conselhos errados, mas Jó não chama eles de inimigos. Quantas vezes nós somos perseguidos, quantas vezes nós passamos por adversidade, assim como eu lembro de Ana, Pai, tendo que conviver com aquela Penina dentro do seu lar, mas entendendo que através de Penina, ela geraria Samuel, que se transformaria, Senhor, em um juiz, em um sacerdote, um profeta, que mudaria a história de Israel. Assim, Pai, que haja toda a cadeia caindo por terra hoje, todo levante do inimigo, toda acusação, toda divisão, toda discórdia, todo embaraço da nossa vida, que esteja sendo gerado por causa de inimizade, por causa, assim, meu Deus, de alianças quebradas, sejam desfeitas hoje. Eu abençoo a vida dos meus amigos, eu abençoo a vida deles agora, Senhor. Eu peço que caia as escamas dos olhos deles quanto da nossa. Tudo aquilo que precisa mudar da nossa vida seja mudado, para que o Teu nome seja glorificado. Tira todo o sentimento de derrota, de fracasso, de sim, meu Deus, de vingança da nossa vida, de desunião, que caia por terra agora pelo poder que é no Teu nome. Eu quero abençoar essas vidas, e que nós possamos nos unir pela Tua presença. É na Tua presença que o que nos une é o Teu sangue, e nós oramos agora, Senhor, para que sim, meu Deus, se essas vidas precisam ser libertas, por causa da nossa oração, nós libertamos eles agora, como também liberta a nossa vida, Pai. Toca na vida deles, onde eles estiverem, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. O meu já vou colocar aqui dentro. Pô, nós vamos levar para o monte. Você tem inimigo, filha? Inimigo? Só amigo. Amém. Aqui ninguém aqui não. Isso acontece lá em São Paulo. Aqui não tem. Que só tem gente boa, né, gente? Pode tomar o seu assento.